Bom, vamos lá. Livro de Romanos, capítulo 1, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por Deus de antemão, por meio dos profetas, nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, que segundo a carne veio da descendência de Davi, que foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por meio de quem recebemos graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios, cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abaixe suas cabeças aí, vamos orar. Senhor Jesus, nós vamos começar a estudar esse livro da Tua Palavra, Pai, o livro de Romanos. Espírito Santo, eu te peço nessa noite, Pai, que a revelação do Senhor venha sobre nós. Que nós possamos, Pai, entender a Sua Palavra com a nossa mente, mas viver com o coração, Pai. Que todo tipo de resistência à Palavra do Senhor, nós repreendemos deste lugar, nós repreendemos os nossos ouvidos, Pai. Nós queremos ser atentos a tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, Pai. A Tua Palavra é viva, a Tua Palavra é real, ela é presente, ela é constante, ela não muda e ela é poderosa, Pai, e nós cremos nisso. Então, Espírito Santo, fale conosco nessa noite, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Amém? Amém? Amém. Nós vamos começar uma série de pregações a partir de hoje, e o nome dessa série, o título dessa série vai ser Evangelho de Hoje, que também é o título da minha mensagem de hoje. O Evangelho de hoje. Por quê? Porque nós precisamos falar sobre o Evangelho de hoje. O mundo em que nós vivemos, ele é rápido, ele é acelerado, ele muda constantemente. Eu não sei vocês, mas a trend do mundo do Ghibli lá já passou. Se você postar hoje no seu Instagram a sua foto lá em forma de anime, já não vai ser legal, porque a trend do momento agora é o quê? É o boneco. Vocês não viram o boneco? Agora você tem que ser um boneco. Eu fiz um boneco meu, que tem uma bibliazinha, uma bola de futebol, um copo da Stanley, super legal. Então, assim, acontece, muda muito rápido, as coisas são modificadas a todo instante. E é impressionante como de um dia para o outro você está totalmente desatualizado. Não é assim que você sente? Ou só eu? Eu estou sem Instagram agora no meu celular. Eu tenho o meu Instagram, funciona lá, os meninos postam lá, só que eu não estou usando no meu celular o Instagram. Logo, eu não sei de nada do que acontece no mundo. Eu estou me sentindo uma pessoa que viveu há 20, 30 anos atrás, porque eu chego em qualquer roda e o pessoal já está no assunto já. Nossa, tal coisa de não sei o que, de não sei o que lá. Aí eu fico, o quê? Não, aquilo lá que aconteceu em tal lugar. Eu falei, então, é que eu estou sem Instagram, não estou sabendo. Ah, vamos te atualizar. Essa semana postaram no Instagram, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E tudo muda muito rápido. E aí, por termos tantas novidades, nós criamos já um anseio por novidade. Se não for novo, não é legal. Se não for a nova trend, você não gosta muito, não é bacana. Então, nós precisamos de novidade a todo momento. E aí, eu tenho uma pergunta para te fazer hoje. Será que o Evangelho ainda faz sentido em 2025? Depois de tanta coisa que aconteceu, depois de tantas novidades, depois de tantos pensadores, depois de tudo que acontece no mundo hoje, o Evangelho, um livro escrito há mais de 2000 anos atrás, a mensagem do Evangelho, ela ainda faz sentido? Ela ainda pode se manter atual em algo que muda tão rápido quanto um feed de 15 segundos do seu TikTok? Ela ainda pode ser presente em um ambiente onde todos estão buscando a novidade? É uma pergunta que nós vamos mergulhar nas próximas semanas. Entender o que é o Evangelho, entender a base do Evangelho e entender se ele pode ou não ser efetivo em um mundo que muda tão rápido. Faz sentido a minha pergunta ou não faz sentido? Vocês estão me olhando com uma cara de ué hoje? Não sei se faz sentido ou não faz.
Então vamos lá. Nós vamos usar para responder essas perguntas acerca do Evangelho o livro de Romanos. Eu não sei se você já leu ou não leu o livro de Romanos, e eu te desafio para nas próximas semanas começar a ler. O livro de Romanos é um dos livros mais importantes na história da igreja. É um livro determinante para grandes reformas que vivemos no protestantismo. Se você estudar um pouquinho de história da igreja, você vai se deparar com os grandes homens de Deus do passado que, através do livro de Romanos, viveram mudanças, viveram transformações. E aí, quem escreveu o livro de Romanos? Ele já se diz aqui, logo no começo do texto, Paulo, servo de Cristo. Quem foi Paulo? Quem foi esse homem chamado Paulo? Paulo, ele foi um judeu que viveu naquele tempo. Um judeu que foi contemporâneo a Jesus. Só para, eu não sei se você se situa na Bíblia assim tão fácil, Romanos é depois de Jesus, né? Não sei se faz sentido isso para você. Jesus veio à terra, morreu, ressuscitou, foi aos céus, e aí depois ali a igreja está crescendo no livro de Atos, e o livro de Romanos foi escrito durante o livro de Atos, em uma das viagens missionárias de Paulo. E Paulo, ele viveu no mesmo tempo que Jesus, porém Paulo, ele não caminhou com Jesus. Paulo não foi um discípulo, Paulo não ouviu as pregações de Jesus. A Bíblia não deixa muito claro se Paulo esteve presente em um dos ambientes onde Jesus estava. Provavelmente sim, porque Jesus foi morto, crucificado na festa da Páscoa. Provavelmente Paulo estava lá no meio daquela bagunça. Provavelmente Paulo ajudou aquela bagunça a acontecer, porque a Bíblia nos conta que Paulo, ele era o quê? Fariseu. Se você estuda ali a morte e ressurreição de Jesus, você vai ver que os fariseus foram importantes para levar Jesus até a cruz. Foram os homens que acusaram Jesus de blasfêmia, foram os homens que levantaram falso testemunho contra Jesus. Então pode ser, teoria, não podemos comprovar, mas pode ser que Paulo estava envolvido aí no meio dessa bagunça. Crucifica esse cara, liberta Barrabás. Pode ser que Paulo tenha gritado isso. Agora, algo que nós temos certeza foi que depois da morte e ressurreição de Cristo, quando a igreja começa, Paulo fez parte desse início da igreja. Paulo, ele foi o principal perseguidor da igreja. O que aconteceu? A igreja, ela se reunia em casas, em cidades. Paulo, ele invadia essas casas, ele levava pessoas presas, ele matava pessoas. A Bíblia nos conta que um grande líder da igreja, lá no começo, que foi Estevão, ele foi apedrejado. E aí a Bíblia nos conta que os homens que apedrejaram Estevão levaram as suas roupas para Paulo, meio que para Paulo consentir com a morte daquele homem de Deus. Então Paulo, ele era o principal perseguidor da igreja, esse era o seu trabalho. Até que um dia, viajando para caminho lá de Damasco, para perseguir cristãos, Paulo teve um encontro com Cristo. Cristo aparece a Paulo, fala: Paulo, o que você está fazendo, Paulo? O que você está me perseguindo? Para de me encher o saco, Paulo. O que você quer, meu filho? O que você quer de mim? E Paulo, ao ter um encontro real com Cristo, ele se depara com a glória de Cristo. Ele vê que era realmente o Filho de Deus aquele homem, era realmente o Salvador aquele homem. E a partir daquele momento, a vida de Paulo é transformada da água para o vinho. Paulo, que era um homem que matava cristãos, se torna o homem mais dedicado ao cristianismo que existe. Um homem que saiu do extremo para o outro. Agora Paulo defende o cristianismo, estuda o cristianismo. Paulo, ele vai se aprofundar nas verdades do Evangelho e ele vai ser o maior responsável pelo ensino à igreja. Olha só. Por ter sido fariseu, por ter crescido num ambiente de estudo, Paulo, ele entendia muito bem o que a lei falava acerca do Cristo. Paulo, ele viu o cumprimento das promessas da lei em Cristo. Então Paulo, ele vai ser o maior líder talvez da igreja, um dos maiores líderes da igreja. E Paulo, ele escreve essa carta aqui à igreja que está em Roma, uma igreja que Paulo não conhecia. Uma igreja que Paulo não fundou, não tinha amigos lá, tinha sim amigos lá, conhecia pessoas lá, mas nunca esteve presente, nunca fez parte. Mas Paulo, ele deseja fazer parte dessa igreja, ele deseja visitá-los. Existem alguns interesses de Paulo em escrever essa carta, e o maior deles é defender o Evangelho. O maior interesse de Paulo ao escrever a carta de Romanos é explicar para os romanos o que era o Evangelho de Cristo.
O que era o evangelho? Essa é a base do livro de Romanos, o evangelho de Cristo. Paulo, servo de Jesus Cristo, no texto que lemos, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Foi para isso que Paulo foi separado, para o evangelho, foi para essa função. Ele tinha uma função única na sua vida, que era o evangelho. Mas aí nós temos uma pergunta para responder: o que é o evangelho? O que é o evangelho? Se você é cristão, se você frequenta a igreja, e eu chego para você em qualquer ambiente e falo: o que é o evangelho? Você saberia me responder essa pergunta? O que é o evangelho? Ah, não, o evangelho é eu ir na igreja, isso é o evangelho. Ah, o evangelho é a Bíblia é o evangelho. O evangelho é Jesus, Jesus é o evangelho. Ah, o evangelho é uma religião, isso é o evangelho, é a religião cristã, que seguem os evangélicos, os católicos, essa galera toda, tem uma galera aí, adventista, mormon, não sei o quê, uns que meio para lá, uns para cá, uns testemunho de Jeová, e testemunho de Jeová não segue, é uma bagunça. E aí talvez você não saiba responder essa pergunta: o que é o evangelho? Talvez o evangelho seja um conceito filosófico, vamos lá. Vários filósofos tiveram conceitos, nós temos o estoicismo, nós temos o hedonismo, nós temos vários conceitos que os filósofos estruturaram, e talvez um dos maiores filósofos que já existiu, Jesus Cristo, criou mais um conceito. O conceito que nós devemos dar a outra face, ajudar o próximo, isso é o evangelho. Talvez você não saiba responder essa pergunta. O evangelho é mais uma religião? O evangelho é uma construção social? É um movimento de fé? O que é o evangelho? O que é? E eu fico muito triste às vezes de saber que talvez a maioria de nós não tenha essa resposta de bate-pronto. Não tem essa resposta fresca na nossa mente. Não sabe, num ambiente de faculdade, responder essa pergunta às pessoas, ou ao mesmo defender esse conceito diante das pessoas. É frágil isso para você? Talvez seja. O que é o evangelho? Querido, entenda uma coisa: o evangelho não é um conceito filosófico. O evangelho não é uma história ou uma religião. O evangelho não é uma construção social, não é nada disso. O evangelho é um fato. É um fato. O evangelho é um fato. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, viveu de forma perfeita nessa terra, morreu, ressuscitou e vive eternamente. E o valor, o preço que ele pagou foi para levar os nossos pecados e dores. E através dessa morte e ressurreição, nós temos acesso ao Pai. Isso é o evangelho. É um fato, é um fato, é algo que aconteceu. O evangelho, ele é um fato, ele é um acontecimento real, ele é sólido. Assim como o muro de Berlim em 1900 e não sei o que eu sou ruim de data, caiu. É um fato, não muda com o tempo. Você pode falar: não, a queda do muro de Berlim é tal coisa, a queda é aquilo. Não, a queda é muito simples. Existia um muro que separava a Alemanha Oriental da Ocidental. Naquele dia, derrubaram o muro. É um fato, não muda. Ah, não, mas nós temos que reinterpretar o muro de Berlim. Não, não tem reinterpretação. Existiu o muro caiu. Não é um fato isso, gente? Sim, isso é um fato. Assim como várias coisas na história são fato, da mesma forma é o Evangelho de Cristo, é um fato. E aí, isso é um acontecimento real, sólido e imutável. Só que aí, quando nós pegamos o Evangelho, que é um fato definitivo, e colocamos ele no ambiente de 2025, um ambiente que está faminto por novidade, faminto por novos estímulos, faminto por dopamina, faminto por novidade, como que o Evangelho entra nesse aspecto? Porque hoje em dia, eu não sei se vocês entenderam, nós estamos na busca de ressignificar tudo. Nós estamos atrás de ressignificar todas as coisas. Se eu explicar para você aqui o que é o Evangelho e falar para você, você pode falar: não, Rafael, isso é para você.
Para mim, o evangelho é outra coisa. Para mim, o evangelho é uma borboleta que caminhou sobre o painel do meu carro pela manhã e depois voou isso para meu evangelho. Querido, isso não é o evangelho. Isso é uma borboleta que voou. Não, mas para mim, não é. E aí essa é a briga que a gente vai ter que ter a partir de hoje. Famintos por ressignificar coisas, nós estamos minando algo que deve ser sólido dentro de nós. O evangelho deve ser sólido, como um fato. É sólido. Alguém matou John F. Kennedy, é um fato. Tomou um tiro. Ah não, mas vamos se ressignificar. Será que ele está vivo? O que será que aconteceu? Não, aconteceu, ele foi morto. Aconteceu, Jesus veio, Jesus morreu e ressuscitou, é um fato, aconteceu. Como que nós vivemos diante desse fato? E aí, quando estamos nessa busca de ressignificar tudo, parece que o evangelho começa a ficar meio chato, meio ultrapassado. Ah, tá bom, minha mãe me falou isso quando eu era criança. Ah, eu vim de igreja tradicional, eu ia na escola dominical e a tia já me falou isso há 30 anos atrás, há 25 anos atrás. Tá bom, Rafael, legal, parabéns. E aí, o que temos de novo? E qual é a nova revelação? E qual é a novidade que a igreja pode oferecer para mim? E qual é o novo estímulo que vocês podem me dar? Isso aí eu já fiquei sabendo, isso aí eu já ouvi falar. Isso aí já, legal, bacana. E o que você tem de novo? Parece simples, parece chato, parece sem graça. Parece que precisa de uma edição, de uma atualização. Parece que o evangelho está meio ultrapassado. E aí, querido, nós temos um advento através da rede social. É que todo mundo é cristão, todo mundo lê a Bíblia, entre aspas, todo mundo entende da Bíblia, entende do Evangelho, e todo mundo está tentando ressignificar isso para você. Qualquer ambiente que você chega, fala, eu sou cristão. Nossa, você é cristão? Deixa eu ressignificar isso para você, porque você não estudou, você não entendeu direito. E aí a pessoa tenta criar coisas, e cada dia que a gente abre uma rede social, a gente ouve uma pessoa que não estudou, que fala que estudou, que não estudou a Bíblia, não entende nada do Evangelho, não entende nada da Bíblia, não entende nada dos escritos originais da Bíblia, nada. Mas ela quer falar para você o que é o Evangelho. E sabe o que é pior? Muitas vezes você acredita. Oh, coisa linda. Muitas vezes você fala, uau. Muitas vezes você fala, nossa, agora faz muito sentido. Muitas vezes você fala, caramba, eu acho que agora eu entendi direito. É besteira, mas você está entendendo direito. E aí, parece que nós estamos criando uma geração dentro da igreja que está à procura do próximo uau. À procura, eu estou à busca de ser surpreendido, eu estou à busca da próxima frase de efeito, eu estou à busca de algo que vai explodir a minha mente, é isso que eu estou buscando. Uau, nossa, eu quero algo que me surpreenda. Ai. Sabe, eu acho que hoje, um elogio a um pregador é falar, nossa, que mensagem simples. Eu acho que isso hoje é um elogio. Porque na busca pelo uau, a gente faz um monte de cagada na palavra de Deus. E o que é cagada na palavra de Deus? É pegar um texto que fala A e você querer falar algo que fala C. E aí você pega o texto, você mexe com o texto assim, ó, bagunça, fala isso aqui significa isso, essa palavra significa isso, e não tem nada a ver do que a Bíblia quer ensinar. É simplesmente aquilo que aquela pessoa quer falar e defender. E o pior, você acredita, lindeza, você acredita, porque não conhece a Bíblia, porque não sabe o que a Bíblia está falando. Qual uau você está buscando? Sabe, quando nós recebemos o Evangelho de Cristo, nós precisamos entender que ele é simples, mas ele é profundo em nós. A mensagem é simples. A mensagem é clara. Tão clara que se eu tiver
minutos para te explicar, eu consigo. Uma criança consegue te explicar. Mas o que o Evangelho pode fazer em você é profundo. O que o Evangelho pode construir na sua vida é profundo. A Bíblia compara a árvore plantada junto a ribeiros. A Bíblia compara a coisa que tem raiz, que vai ao solo, que cria raízes, que busca profundidade. É assim que a Bíblia compara o Evangelho dentro de nós. Ele é simples, mas profundo. Ele é fácil de entender, mas ele é difícil de viver. Ele é fácil de compreender. Ah, isso. Entendi, aprendi. Tá bom, e agora como eu coloco em prática? Como que eu executo? Aí que o bicho pega. Porque o Evangelho é difícil, fácil de entender, difícil de viver. Aí você pode falar, Rafael, mas o Evangelho é tão lindo, é gostoso, é não sei o quê. Mas ao mesmo tempo, quando estudamos a palavra de Deus, nós vemos as provas, provações, dilemas, batalhas, fardos, tudo isso que nós carregamos em prol do Evangelho. Estude a vida de Paulo, você vai ouvir ele falando, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. E Paulo não estava exagerando quando ele falou isso, porque Paulo realmente apanhava por causa do Evangelho, várias vezes ele apanhou. O Evangelho vivido da forma correta, ele é difícil de se viver, ao mesmo tempo que é fácil de entender. E aí, como eu me relaciono com o Evangelho? Porque nessa busca, em tanta informação que vem por aí, cada dia você está fazendo uma coisa diferente. Cada dia você está focado em alguma coisa. Cada dia você está indo para uma direção. Você abre lá o seu TikTok, não, o Evangelho é amor, amor, amor. Aí você fala, eu tenho que ser um coração ambulante a partir de agora. Amor, amor. Aí você sai dando coração para todo mundo na rua. O Evangelho é amor. Se eu vivo o Evangelho, eu vivo amor. Coração, coração, eu sou amor, hein, pessoal? O amor chegou. A pessoa quer me roubar, ladrão. Pode roubar o meu carro, porque eu estou vivendo o Evangelho é amor. Não, eu não vou botar portão na minha casa, porque eu vivo o amor. Eu tenho 45 mendigos no caminho do meu trabalho, eu vou até o trabalho doando todo o meu dinheiro para cada mendigo que eu encontrar na rua, porque eu estou vivendo o amor, a completude do amor, a perfeição do amor. E aí você está vivendo o Evangelho. Não, o Evangelho é graça, é graça, é graça. O Evangelho é graça. Tudo de graça, é de graça. Eu quero chegar no burger, eu quero comer de graça, porque o Evangelho é graça. Tudo é graça. Não, o Evangelho é justiça. A partir de agora eu vou sair por aí matando todo mundo, porque eu vou ser justiceiro. Parece absurdo o que eu estou falando aqui? Parece. Mas na prática não é absurdo. Porque você facilmente é guiado a extremos por falta de compreensão do verdadeiro Evangelho. Por falta de compreensão do que é viver o verdadeiro Evangelho. E nessa introdução da carta, Paulo ele já fala duas coisas muito simples daquilo que nós devemos ser como cristãos. Duas coisas muito simples. Paulo lá no começo da carta fala, Paulo, servo de Cristo. Primeira coisa que Paulo fala na carta. Paulo ele não fala, Paulo, líder da igreja, que fundou a igreja A, B e C, que fez 5 viagens missionárias, que foi a tal lugar, que fala grego, hebraico, aramaico, que estudou aos pés de Gamaliel, que é fariseu de fariseu. Não é essa a introdução de Paulo. A introdução de Paulo não é o currículo dele, que talvez muitos de nós faríamos. Paulo, aquele que já foi dado como morto, já curou enfermos, aquele que já ressuscitou o menino que caiu, aquele que não sei o quê, Paulo, uau! Paulo e aquele banner de Vingadores, sabe que a galera faz toda a conferência crente, que é umas cabeças voando, Paulo. Se Paulo vivesse hoje, será que ele ia fazer esse banner para apresentar o ministério dele aos romanos? Paulo, aí cabeça de Paulo, cabeça de Pedro, cabeça de não sei o quê, todo mundo, uma névoa, é aquele banner de Vingadores. Vem aí, Paulo. Uau! Ai, como isso é verdade. Não que aconteça na igreja de hoje em dia, imagina, que isso. Não, ele começa, Paulo, servo de Cristo. Essa é a introdução da carta. Servo, a palavra servo no grego significa doulos. Doulos, na verdade, aqui é muito mais próximo à palavra escravo do que a palavra servo.
Para nós, servo é tipo, alguém muito servo, alguém legal, alguém disposto. Mas a palavra que Paulo está dizendo aqui é Paulo, escravo de Cristo. E esse termo doulos, geralmente lá naquele contexto em Roma, porque, gente, os romanos sabiam o que era escravidão. Os romanos tinham milhões de escravos naquela sociedade. A escravatura era comum no dia a dia dos romanos. Era normal, aqueles homens, talvez muitos que estavam na igreja, tinham escravos. Oh, meu Deus, você está falando que naquela época tinha cristão que tinha escravo? Sim, era a sociedade da época. Para de ler a Bíblia com a cabeça de 2025, entenda o conceito daquela época. E aí quando Paulo fala, Paulo, escravo de Cristo, o termo que ele usa aqui era muito utilizado a um tipo específico de escravo, que era o escravo livre. Porque assim, naquele tempo existiam formas do escravo conseguir a sua liberdade, às vezes tempo de serviço, às vezes alguma ação, um dinheiro que ele conquistasse, algo que o tornava livre. E aí aquele escravo ele podia falar, bom, eu sou livre, mas eu escolho voluntariamente servir a esse homem. Porque ele é um bom senhor. Naquele tempo, o escravo poderia ser um funcionário da casa, poderia, assim como poderia ser uma posição muito baixa, muito inferior. E aí aquele escravo entendia, eu posso sair por aí, eu vou trabalhar em outras coisas, mas a vida que eu tenho com esse senhor é tão boa, que eu prefiro ser escravo dele. Eu prefiro viver a vida com este homem. E acontecia naquele tempo. E aí, para tornar público a ação de tornar esse escravo um escravo livre, eles iam publicamente e colocavam um brinco na orelha daquele escravo, e a partir de agora ele era um escravo livre. Ele poderia sair e viver a sua vida, mas voluntariamente ele decidiu se submeter ao seu Senhor. E aí o que Paulo está falando aqui que ele é? Paulo, voluntariamente escravo de Jesus. Paulo, que viveu muitas vidas, que teve muitos caminhos, que perseguiu cristãos, que teve outras experiências, que estudou a lei, que foi um fariseu. Paulo, que viveu tudo isso, mas entendeu que ter Jesus Cristo como Senhor é a melhor coisa que eu posso fazer. Então, Paulo, que decide abrir mão das suas vontades para ser escravo de Cristo. Paulo, escravo de Cristo. É isso que Paulo está falando aqui. E aí, quando nós nos colocamos como escravos de Cristo, nós precisamos entender quem é o nosso Senhor. Rafael, como que eu sou um cristão de verdade? Um bom cristão precisa estar à busca de ser servo, escravo de Cristo. Isso é um bom cristão. Um bom cristão está à busca de submeter as suas próprias vontades a Cristo. Um bom cristão está à busca de falar, bom, eu tenho a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, eu tenho a minha maneira de viver, mas eu submeto todas elas à vontade de Cristo. Eu tenho a minha vontade de ir aos lugares, o meu comportamento, as minhas prioridades, eu tenho tudo isso, está tudo estabelecido. Tá bom, mas eu tenho Cristo. E aí, a partir de agora, antes de qualquer ação na minha vida, eu primeiro preciso entender qual é a vontade de Cristo. O que Cristo quer da minha vida, o que Cristo quer fazer comigo. Como eu posso submeter a minha vida à vontade de Cristo. Isso é ser um escravo, isso é ser um servo. Paulo, ele está se apresentando como servo, escravo de Cristo. E aí, querido, quando nós entramos no nosso dia a dia, segunda-feira, 3 da tarde, quarta-feira, 2:30, é lá que nós entendemos se somos ou não servos de Cristo. Na Bíblia, na igreja, levantando a mão, fazendo assim, isso aí é fácil, qualquer um faz, papagaio aprende. Se colocar minha filha ali, ensinar ela, ela faz. É fácil ser servo de Cristo na igreja, fácil, aprendido, imitado. Agora, nos seus relacionamentos, é fácil ser servo de Cristo? Você menino, quando conhece uma menina, é fácil você submeter a sua vontade a Cristo? Você conhece a menina, não quer nada com ela, mas gosta de ser paparicado,
Gosta de alimentar a esperança, gosta de deixar rolar, não vou responder, ela vai ficar ansiosa, agora eu vou responder, agora ela não está falando comigo, vou mandar uma florzinha só para ela lembrar que eu existo e manter a animação ali nela. Gosta de ser paparicada, não quer nada, não tem interesse, não tem vontade de seguir com coisa nenhuma com a pessoa. Mas pelo seu próprio ego, é legal, adrenalina, beijinhos, foguinho, coração, responde story, loucura. Isso é ser servo de Cristo? Sabe, e a pergunta que nós nos fazemos no nosso dia a dia mediante a isso, é porque Cristo faria isso conosco? Cristo se comportaria dessa forma? Cristo responderia às objeções do dia a dia da forma como nós respondemos? Cristo responderia aos pais da forma como nós respondemos? Cristo se comportaria na faculdade do modo que nós nos comportamos? E calma aí, meninas, mas vamos lá. Eu não vou falar isso. Mas ser servo de Cristo não é se abrir como uma mala véia para qualquer coisa que apareça no meio do caminho. Besteira. E aí quando nós entramos na nossa forma de viver e agir, somos diariamente confrontados por Cristo. No nosso ambiente de trabalho, somos diariamente confrontados por Cristo. Porque todo mundo tem um dia de saco cheio, todo mundo às vezes não quer fazer as coisas, todo mundo não quer ser tão excelente assim nas coisas. Mas não é a busca pela excelência, é a busca por viver uma vida que agrada ao meu servo. Ou meu Senhor, eu sou o servo, que agrada o meu Senhor. A minha vida agrada o meu Senhor. A minha vida, a minha rotina agrada o meu Senhor. A forma como eu me alimento agrada o meu Senhor. A forma como eu cuido da minha vida, do meu corpo, agrada o meu Senhor. A forma como eu me relaciono com os meus amigos agrada ao Senhor. Eu sou um amigo que trai a confiança de todo mundo. Eu não posso ouvir um segredo. Se eu ouvir um segredo de a Gaviões da Fiel vai saber o segredo daquela pessoa. Meu Deus do céu. Pessoa informante do Léo Dias. Impressionante. Não pode chegar uma notícia ruim na pessoa que espalha. Cristo se comportaria dessa forma? Sabe, hoje em dia virou elogio ser fofoqueiro. Virou elogio. Você é fofoqueiro? Eu adoro. Adoro um negócio quente. Então vai cozinhar, se adora panela, negócio quente. Pelo amor de Deus. Adoro um negócio que pega fogo. Oxe, faz pirofagia, cospe fogo. Aí a gente encontra um bando de cristão sendo usado pelo capeta, e aí chega aqui no louvor e fala, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Mano, você está gastando sua vida para o capeta, meu filho. Você podia falar, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Satanás, seus demônios, eu estou fazendo tudo que te agrada. Não. Pesado, nossa, Rafael, que pesado. Você está falando que eu estou vivendo uma vida para agradar o diabo? Sim. É isso que eu estou falando. A vida que nós temos agrada ao nosso Senhor, ou não agrada? A vida que nós temos agrada o nosso Senhor. A maneira como eu penso a minha vida, as minhas prioridades, os meus sonhos, a maneira que eu construo os meus dias, a minha rotina, agrada o meu Senhor ou não agradam? Quem é o seu Senhor? Quem é o seu Senhor? Você pode escrever essa carta como Paulo? Paulo, servo de Cristo. João, servo de Cristo. Mariazinha, servo de Cristo. Joaquina, servo de Cristo. Ou não? Você tem que falar, fulano, vou na igreja Amor e Movimento, mas a vida não parece nada com Cristo. Fulano, estava no New sábado, mas espera pelo dominguinho à tarde. Quem a sua vida agrada? Quem o seu comportamento agrada? Sabe,
Porque para mim não faz sentido uma igreja que não quer agradar a Cristo. Não faz sentido. Uma igreja que não vive para agradar a Cristo. Uma igreja que não busca a todo momento oportunidades de agradar a Cristo. Para mim não faz sentido. Não faz sentido. Rafael, mas a gente não peca? Sim, a gente peca, a gente falha. Eu peco. Mas a busca pelo cristianismo é errar e reconhecer que errou e voltar atrás e pedir perdão e ter arrependimento, porque isso é o Evangelho. Se vocês confessarem os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar a injustiça. O problema é que tem muito cristão que não quer ser purificado. Tem muito cristão que vem aqui para a igreja, recebe a palavra, levanta a mão, chora, aí fala, amém, Jesus, é isso, eu me arrependo, Jesus, eu me arrependo. Legal. Aí você é banhado pelo choro das lágrimas, você sai daqui, glória a Deus, vai para a sua semana. E na primeira oportunidade, Jesus chega para você e fala, e aí, vamos lá? Vamos começar a me agradar? Vamos mudar de vida? Vamos fazer a minha vontade? Porque eu sei que o Espírito Santo te fala durante a rotina, eu sei que Ele fala com você. E aí, chegou o momento, e aí, você quer me agradar? Aí você fala, tá, Jesus, é que aqui eu tenho que resolver ainda uns negócios. Jesus, é que nesse negócio aqui, eu ainda tenho que fazer do meu jeito. Jesus, é que o Senhor não entende muito bem como o meu trabalho funciona. Se eu fizer do seu jeito aqui no meu ambiente de trabalho, eu vou me prejudicar. Então, Jesus, espera lá, semana que vem a gente conversa sobre isso. E aí nós vivemos a vida postergando atitudes que podem ou não agradar a Deus, postergando atitudes que levam à edificação da nossa vida, jogando para frente, jogando para amanhã, jogando para depois de amanhã. E aí, querido, você não se parece com o seu Senhor, você não ama o seu Senhor, você não é servo de Cristo. Eu tenho que falar isso para você. Você não é. O nosso cristianismo é revelado nas oportunidades que nós temos de agradar a Ele. O nosso cristianismo é revelado nas tentativas e erro. É revelado aí. Eu conheço gente que erra pra caramba, mas é cristão sincero e honesto, e é impressionante. Você fala, meu Deus do céu, a pessoa cai, bate a cabeça, levanta e não sei o quê, assim, a salada a vida da pessoa, mas a pessoa está genuinamente buscando transformação, buscando ser transformado, buscando viver uma nova vida com Cristo. É genuíno. É que às vezes a pessoa é difícil mesmo, né? Às vezes o trabalho ali é difícil. Tem que fazer uma coisa do jejum, da campanha da libertação, mandar um sal grosso. Tem gente que o processo é duro, eu sei disso. Agora eu conheço tanta gente que veste a carapuça do crente, que aparenta, que você fala, nossa, fulano é muito crente, que você vem em cima do púlpito e fala, uau, como é de Jesus, mas que a vida não parece nada com Jesus, mas que o exemplo não lembra nada a Jesus, que quando abre a boca para falar, a mentira chega primeiro, o engano chega primeiro, a maledicência chega primeiro, a vontade de tirar proveito das pessoas chega primeiro, e eu entendo que, às vezes, o tortinho lá tentando acertar, tentando melhorar, está muito mais perto de Jesus do que muitos santos que estão lá com toda a pose, toda a pompa, mas estão distantes da vontade de Jesus, estão se enganando. Como sou o servo de Cristo? Quem é o nosso Senhor? Com um versículo da Bíblia nós somos confrontados. Sabe por quê? Porque Paulo foi um exemplo. Paulo certa vez chega para a igreja e fala, me imitem, da mesma forma como eu imito a Cristo. Você pode falar isso para alguém? Tem coragem? Você começou a discipular uma pessoa, fala para ela, olha, vem comigo, venha, ande aonde eu ando, faça o que eu faço, venha nos lugares que eu vou, se comporte da forma como eu me comporto, responda às pessoas na rede social da forma como eu respondo. Ixi, aí pega, né? Responda a stories da forma como eu respondo. Vixe, meu Deus do céu. Mexa na barra oculta do browser da forma como eu mexo. Vem em mim, pode vir.
Você tem coragem de falar isso? Por que está em falta? É porque falta entendermos quem é o nosso Senhor de fato. Jesus Cristo é o nosso Senhor. É por Ele que nós estamos vivendo as nossas vidas. É por Ele que nós temos esse espaço. É por Ele que nós fazemos mais um culto. Se não for ser por isso, não vale a pena estar nesse lugar. Não vale. Eu falo isso muito, eu sei, mas realmente não vale. E aí Paulo, em sua apresentação, ele nos dá dois aspectos daquilo que ele é: servo, escravo e também apóstolo. Lá no... meu Deus, eu perdi. A saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por meio de quem recebemos graça e apostolado, por amor do seu nome. Paulo, ele se identifica aqui para a igreja como servo e como apóstolo. E o que era um apóstolo naquele tempo? A palavra apóstolo era usada dentro do exército romano. Era usada para definir a pessoa que era responsável de levar uma mensagem de vitória adiante. Então, dentro do exército de Roma existiam os apóstolos, que eram os homens que levavam a mensagem do seu Senhor adiante. Não era a mensagem deles, não era aquilo que eles queriam dizer, não era o conceito deles, a teologia de Paulo, não. O apóstolo, ele era fiel à mensagem do Senhor, era aquilo que o Senhor queria falar, e era isso que Paulo levava adiante. Querido, Paulo, ele tinha duas funções claras que ele nos apresenta aqui: ele era servo, escravo, e ele era apóstolo. Ele era porta-voz da palavra de Deus ao mundo. E sim, todos nós temos duas vocações nessa terra, pelo menos, que é de ser servo, que é de ser subserviente à vontade do nosso Senhor, e ao mesmo tempo ser porta-voz da sua notícia. Todos nós. Você é um porta-voz do Evangelho. Se você vive para Cristo, você é um porta-voz da mensagem dele. Se você vive o Evangelho, é sua função anunciar o Evangelho. E entenda isso, não é o Evangelho segundo você, não é o Evangelho segundo as borboletas que pousam no seu carro, não é o Evangelho segundo a brisa que você ouviu no TikTok, não é, é o Evangelho de Cristo. A sua função é aprender e entender o Evangelho de Cristo e não contaminar a mensagem com aquilo que existe em você, e sim levar ela de forma mais simples, pura e clara às pessoas que você conhece. Essa é a nossa missão: ser servo e apóstolo, ser escravo e porta-voz do Evangelho. O Evangelho está chegando aonde? Através de você. Aonde? Quais pessoas escutam o Evangelho através da sua vida? Quais pessoas recebem a Cristo através da sua vida? E é isso, nós não podemos contaminar a mensagem, nós devemos preservá-la. Nós vamos estudar aqui o livro de Romanos e eu vou avisar a vocês, o livro de Romanos é indigesto para muitos de nós, indigesto, porque ele toca em todos os assuntos polêmicos da sociedade atual, todos, sem exceção. E ele é claro acerca daquilo que é o Evangelho de Cristo. E ele é claro acerca dos pecados que levam ao inferno. E ele é claro acerca da vida que leva à redenção. Ele é super claro. Nossa missão nessa terra é ser porta-voz da notícia do Evangelho. E nós precisamos anunciar, sabe por quê, queridos? O Evangelho é a mensagem de que Cristo venceu. E através dele nós podemos vencer. Isso é o Evangelho. E essa é a mensagem que nós precisamos contar para o mundo. Porque entenda isso, por mais que pareça banal, pareça passageiro, pareça uma coisa de antigamente, o Evangelho ele é extremamente atual diante dos dilemas que todas as pessoas passam em suas vidas, diante de todas as dores, aflições, angústias, problemas, diante de tudo isso, o Evangelho ele é 100% atual e aplicável. O Evangelho é a resposta que as pessoas que você conhece procuram. O Evangelho ele é a salvação
salvação, para angústia na alma de pessoas que você conhece. O Evangelho, ele gera transformação na vida das pessoas que você conhece. Então, a nossa missão nessa terra é ser porta-voz dessa notícia, anunciar o Evangelho, levar o Evangelho adiante e colocar os nossos meios de trabalho, aquilo que fazemos da nossa vida, a serviço dessa mensagem. A sua vida precisa estar a serviço do Evangelho, a sua vida precisa estar disponível à mensagem do Evangelho, disponível a Cristo, disponível à mensagem da cruz, pronto ao atendimento daquilo que Deus quer fazer. É você. Você precisa ser porta-voz da mensagem de Cristo nessa terra, da verdadeira mensagem de Cristo nessa terra. Você. E entenda isso, meu querido, é a nossa vocação. Essa é a nossa vocação. Na apresentação de Paulo dessa carta, ele explica a nossa vocação. Nós precisamos anunciar ao mundo que Jesus Cristo venceu. Ele venceu. Jesus Cristo venceu. Jesus venceu. Jesus Cristo veio a essa terra e ele carregou os nossos pecados. Jesus Cristo veio a essa terra e carregou as nossas dores, e carregou as nossas ansiedades, e carregou todo o nosso medo e nossa dor. Jesus Cristo veio a essa terra e ele carregou, ele levou sobre si, a Bíblia nos conta, as nossas dores, ansiedades, medos, depressões, crises. Ele carregou nas suas costas, e nenhuma mensagem é tão grande quanto essa, a mensagem de saber que existe alguém que carregou a minha dor, alguém que carregou o meu problema, alguém que carregou a minha ansiedade, alguém que carregou o meu pecado, que era impossível de ser remediado. Alguém carregou isso sobre si, levou sobre si, pagou esse pecado. Essa é a maior mensagem do mundo, meu querido. Essa é a maior mensagem que o mundo já viu, já ouviu. Essa é a mensagem mais poderosa que existe. E se você carregar essa mensagem, você vai viver uma vida poderosa nessa terra. Você vai viver uma vida poderosa nessa terra. Se você carregar o Evangelho, você vai carregar dentro de si o maior poder que existe. Se você carregar o Evangelho dentro de si, você vai carregar algo que é capaz de transformar a vida de pessoas. Que é capaz. Como nós podemos viver a nossa vida diante do Evangelho? Como nós podemos viver diante da mensagem da cruz? Como você se comporta diante da cruz? Deixa eu explicar algo para você. Tudo aquilo que o Evangelho nos desafiar nessa terra, vale a pena ser vivido. Vale a pena. Porque nós temos um bom Senhor. E entenda algo que o Espírito Santo quer começar a gerar a partir de você, que é gerar vida aos lugares por onde você passa, porque o Evangelho, ele é vida. O Evangelho, ele é restauração. O Evangelho, ele é transformação. O Evangelho, ele muda os lugares e os ambientes. O Evangelho, ele tira pessoas de lugares tristes e obscuros. O Evangelho, ele é isso. Eu creio a minha vida no Evangelho, eu confio a minha vida nessa mensagem, eu entrego tudo da minha vida diante dessa mensagem, porque eu conheço essa mensagem, eu conheço o poder do Evangelho, eu sei que ele é real. Querido, vale a pena viver pelo Evangelho, vale a pena abrir mão de coisas, vale a pena abrir mão de pessoas, vale a pena viver o Evangelho. Vale a pena ser recebido por uma salvação que nós não merecemos, por uma graça que nós não tínhamos alcance.
Vale a pena nós encontrarmos o maior perdão do mundo, o maior amor do mundo, o maior resgatador do mundo, o maior salvador do mundo, vale a pena. Ah, mas Jesus, a Bíblia é homofóbica, racista, a Bíblia é preconceituosa e machista, a Bíblia é não sei o quê. Querido, se você em algum momento acreditar nessa mentira, você não entendeu o Evangelho, porque a Bíblia é a maior demonstração de amor que pode existir pela humanidade. A Bíblia é a maior carta de amor que nós temos ao mundo, a carta que realmente transforma e liberta homens, que realmente cura a vida de pessoas. A Bíblia, ela é o resgate das pessoas que estão sofrendo agora, neste exato momento. Se você for lá na Augusta, se você for na Liberdade, se você for em tantos lugares por aí, existem pessoas carentes de salvação, existem pessoas fugindo das suas dores, através de droga, de rolê, de coisa, tentando trazer à sua mente, isso aqui vai afagar a minha dor, isso aqui vai calar a minha ansiedade, quando na verdade não cala. A Bíblia é a resposta, Cristo é a resposta a isso, o Evangelho é a resposta a toda dor, é a resposta a toda ansiedade, é isso que o Evangelho é em nós. E se você não conhece esse Evangelho, tenha certeza que ele tem poder de transformar a sua vida, de mudar a sua história, de mudar tudo aquilo que você é, em nome de Jesus.